Sobrou um óculos aqui. Muito, meus irmãos. Terminamos Gálatas. Outro dia eu falei na célula, na casa da Maria Antônia, um resumo sobre 2ª e 3ª João. Então foi, na verdade, uma introdução para o nosso tema. Então nós vamos começar 2ª João hoje. 2 cartas pequenininhas, menores que temos na Bíblia, mas com grande conteúdo. Porque ela não se limita à carta em si. Ela está ligada ao Evangelho de João, a 1ª João. Tudo que João escreveu tem ligação nessas cartas. A condição da família determina a condição da igreja. A condição da sua família determina a condição desta igreja. Portanto, a família é um importante alvo de Satanás. Atenção com isso. Contra a verdade. O tema verdade é muito forte nessa carta, principalmente nesses 3 primeiros versículos que nós vamos trabalhar hoje. O presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, uma família, aonde tinha o grupo célula, aonde havia reuniões, a quem eu amo, na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Vejam só, aqui nós já temos um parâmetro. Um cristão de verdade ama a verdade. Um cristão de verdade conhece a verdade. Versículo 2. Por causa da verdade que permanece em nós e conosco, estará para sempre. Versículo 2. Um cristão de verdade permanece sempre na verdade. Versículo 3. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Um cristão de verdade usufrui da verdade em amor. Note, esses 1, 2, 3, 4 aspectos da verdade tem que integrar não somente a sua fé pessoal, mas a sua família. Essa era a estrutura desta família. Essa deve ser a estrutura de nossa família. Naquela época e hoje, existem mestres apóstatas. E esses mestres apóstatas, eles não se limitavam a invadir as igrejas. Eles invadiam também as famílias, os lares cristãos. Eles eram servos e são servos de Satanás, o alvo de destruir a verdade na igreja, a verdade na sua fé, na sua vida e dos seus, da sua família. Tito, capítulo 1, versículo 10. Vamos lembrar que o apóstolo Paulo estava instruindo seus discípulos, que eram pastores mais jovens, que precisavam de direcionamento quanto à experiência da vida cristã, as diretrizes do que deveria ser ensinado e pregado. Então, Tito, orientado por Paulo, trabalhando na igreja em Creta, tem orientações específicas quanto a enfrentar esse tipo de coisa.
Então Tito estava estabelecendo igrejas que Paulo queria que fossem maduras, com uma liderança espiritualmente qualificada, com discernimento, em especial na vida doutrinária. Por que vida doutrinária? Porque a doutrina, ela deve ser pregada, ensinada, crida e vivida. Tá? E tudo isso para quê? Porque esse preparo da liderança para confrontar o erro, a fim que os crentes da igreja sejam sadios na fé. Vamos lá. Porque existem muitos insubordinados, ladrões, frívolos, enganadores, especialmente os da circuncisão. 11. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, por torpe ganância. Essa era a tarefa de Tito em Creta. Essa é a tarefa nossa em Lambari. Por isso nós estamos começando um curso de praxis na sexta-feira, para termos homens qualificados, preparados, com uma fé desenvolta, para começar a partir de sua vida e seus lares, estabelecer uma fé saudável na vida de cada um, na família de cada um e na nossa igreja. Versículo 13. Tal testemunho é exato. Portanto, repreendo-os severamente, para que sejam sadios na fé. Esse é o alvo, uma fé sadia. Esse é o alvo de estarmos reunidos aqui. Esse é o alvo de estarmos compreendendo e discernindo a palavra de Deus, que é a verdade. Percebam que a ênfase desses 3 primeiros versículos é verdade. E essa verdade tem que ser a minha e a sua verdade. Só que a questão não é tão simples. Ela tem um contexto, ela tem uma desenvoltura a compreendermos. E nós vamos buscar esse entendimento nessa manhã. Timóteo também foi enviado a Éfeso e enfrentou também esse tipo de problema. Capítulo 3, versículo 1. Onde nós vemos que Timóteo precisava rejeitar práticas fúteis, proposições falsas, manejando bem a palavra da verdade, abstendo de conversa profana de doutrinas destrutivas. Vamos lá. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo... Põe o versículo 6 para mim primeiro. Pois, entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões. Versículo 1. 3:1. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E esse tempo difícil, ele vai ampliando. Se nós vermos as dispensações das Escrituras, nós vemos que o mal vai progredindo, e chega num ponto que Deus intervém. Quando parece que tudo está perdido, Deus intervém. E eu acho que nós estamos num momento onde esse mal está progredindo e já atingindo proporções descabíveis. E esse mal está atingindo as igrejas. Ainda ontem, olhando a internet, eu vi 2 igrejas
cantando música secular no culto. No culto. A igreja daquele pastor que tem o vozeirão lá, não sei o que, da verdade. Isso. Cantando música, esqueci o nome daquele cara que era totalmente drogado. Raul Seixas. No culto. No culto. Depois, numa outra igreja, que sei lá que igreja que é aquela, a cantora gospel lá, e a igreja dando piruleta lá, cantando Rita Lee. No culto. A noção da verdade perdida. Versículo 2. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes. Vimos isso em Romanos 1. Uma mentalidade deturpada, Deus permitindo isso como juízo. Versículo 3. Desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem. 4. Traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. 5. Tendo forma de piedade. Gente, essa é uma característica importante a ser identificada nos falsos profetas, nos agentes de Satanás dentro das igrejas. Judas, ele caminhava com Jesus. Ele participava do ministério de Jesus. Quando eles entravam em discussão em alguma questão, ele nunca estava na frente. Você vê ele sempre padrãozinho. E traindo o mestre com um beijo. Tendo a forma de piedade. Negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. 6. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas. E conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecado, conduzidas de várias paixões. Mulheres sobrecarregadas de pecado, consciência pesada, correndo atrás de algum recurso, mas sempre negando a fé. Essa é a situação. Versículo 7. Que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade, que é o assunto principal aqui. Mas Timóteo tinha uma tarefa: rejeitar práticas fúteis, proposições falsas, manejando bem a palavra da verdade. Capítulo 2, versículo 15. 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Jesus Cristo é a verdade. A palavra é a verdade. Será que essa prática, essa missão, é só do Timóteo? Ou é de cada homem dessa igreja? A missão minha e sua. Afinal, a igreja é guardiã dos oráculos de Deus, na verdade. E a igreja é quem? Sou eu e você. E os cabeças de cada família é cada um dos homens aqui presentes.
Timóteo está com essa tarefa, aonde ele tem que buscar ter uma atitude de se abster de conversa profana, de doutrinas destrutivas. Versículo 16. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. A verdade tem que ser estabelecida. As coisas de Deus não podem ser profanadas. Profanar é quando você trata algo de Deus como algo normal, secular. Profanando um culto, cantando música secular. Profanando um culto, dando piruleta no culto, enquanto eles cantavam com piruleta. Aonde a atenção deveria ficar em cima da adoração ao Senhor Jesus, mas fica tudo profanado. E essa profanação pode começar na minha e na sua vida, se não tratarmos da prioridade das coisas de Deus. Se as coisas de Deus fizerem parte da nossa agenda como mais um item, e não ser de fato uma prioridade, eu estou secularizando a prioridade de Deus. Chama-se profanação. Versículo 17. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Note, 2 cidadãos da igreja de Éfeso que se profanaram, que permitiram a verdade ser tirada do seu lugar. E começaram a fazer o papel de anticristo, um falso profeta, dentro da igreja. Versículo 18. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou. E estão, volta 18, e estão pervertendo a fé ao Deus. Atingindo outros irmãos, sendo cilada na vida dos outros irmãos, sendo agentes e servos de Satanás dentro do corpo dos outros irmãos, sendo agentes e servos de Satanás dentro do corpo dos outros irmãos. Capítulo 2, versículo 24. Então, que era necessário? Buscar a verdade na prática. Versículo 24. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender. E sim, deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente. E sim, deve ser brando para com todos. Note, apto para instruir. Até agora nós vimos uma ação severa, drástica, dura, impedindo a ação de apóstatas. Mas, para com os irmãos, para com a igreja, deve ser brando para com todos, apto para instruir e paciente. Versículo 25. Disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa que Deus lhes conceda não só arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade. Note, tudo focado no quê? Na verdade. A verdade. Interessante como nós vemos o apóstolo Paulo dando ênfase na verdade e o apóstolo João dando ênfase na verdade. 26. Mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo. Olha só,
Está aqui. Importante é o alvo de Satanás. Tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Do diabo. Então aqui, essa é a tarefa que é proposta a Timóteo. Capítulo 3, versículo 8. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Janes e Jambres, nós não temos isso nos textos do Antigo Testamento. Temos aqui a informação. E buscando em livros de informações históricas da época, cita que Janes e Jambres eram servos do faraó, que resistiram quando Moisés lançou as serpentes, e eles lançaram as serpentes da mentira contra a verdade. Agentes de Satanás. Notem como os agentes de Satanás, eles propagam coisas que parecem verdade. Moisés e Arão lançaram serpentes. Eles também. Parece. Mas não é. Percebam, Satanás ele é astuto. Ele sempre distorce a verdade. Ele usa da palavra de Deus para corromper, para derrubar. O resultado disso somos nós pecadores reunidos aqui. Porque um dia ele corrompeu a verdade diante de Eva. E Adão, como cabeça, engoliu. Resultado? A nossa situação hoje. Pecadores. Satanás, ele pega a verdade e distorce. É isso que está sendo trabalhado aqui. É isso que precisa ser trabalhado na minha vida e na sua vida. Em nossas casas, na nossa igreja. A verdade. Devemos conhecer a verdade. Volta lá, 2 João, capítulo 1, versículo 1. O presbítero João, a senhora eleita e seus filhos, essa senhora e seus filhos, onde se reuniam em suas casas, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. João conhecia essa senhora, conhecia essa família. Ele se alegrava com essa família. Por quê? Por conhecerem e permanecerem na verdade. Esse era o motivo da alegria. Mas o que é a verdade? A verdade é o absoluto que serve de alicerce para tudo o que se vê em redor. A verdade é o absoluto que serve de alicerce para tudo o que se vê ao redor. Se a verdade é isso, o que você vê em torno de sua família? Se a verdade é o alicerce de tudo, olhe um pouquinho para a sua família. Se ela é o absoluto, é o alicerce daquilo que está ao seu redor, olhe para a sua família. O que precisa ser trabalhado na sua família? No que a sua família precisa crescer? Timóteo precisava manejar bem a palavra da verdade.
Por que nós temos dado tanta ênfase a manejar bem a palavra da verdade? Para estabelecer esse alicerce na sua vida, na sua família e nesta igreja. A verdade. Jesus Cristo é a verdade. A palavra é a verdade. Agora, esses dois versículos estão dentro de um contexto no Evangelho de João. E se nós não entendermos esse contexto, nós não vamos entender a profundidade desta verdade. Vamos trabalhar um pouquinho esse contexto. Do capítulo 13 de João, do Evangelho de João, até o capítulo 17, Jesus está dando as suas últimas instruções antes de ser crucificado e ascender aos céus. E ele está demonstrando sua paixão e avisando sobre a sua ausência prolongada aqui neste mundo. E ele dá orientações para que a família de Cristo deva ser moldada pela verdade. E para que isso possa ocorrer na minha vida e na sua vida, nós precisamos visualizar esse contexto. Capítulo 13 do Evangelho de João, versículo 34. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Quando Jesus dá essas instruções, antes que ele cumpra a sua missão, ele demonstra que nós precisamos ser moldados pelo preceito do amor sacrificial. Versículo 35. Nisto conhecerão todos os que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns com os outros. Primeiro raio-x de quem é discípulo e de quem não é discípulo. Nisto conhecerão os que sois meus discípulos. Então, precisamos ser moldados por um preceito de amor sacrificial. Jesus, quando trabalha essas informações, essas instruções, ele também estabelece promessas. Versículo 38. Respondeu Jesus: darás a vida por mim? Em verdade te digo, que jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes. Pedro tinha acabado de falar: Senhor, eu dou a minha vida por ti. Você vai me negar. O interessante é como essa atitude de Pedro é uma questão quase que modelo para as nossas ações e reações. Pedro falhou. E certamente vamos falhar e temos falhado. Veja só. Capítulo 14, na sequência aí, versículo 2. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Quando que Jesus falou isso? E para quem falou? Logo após que Jesus fala que ele ia negar 3 vezes, ele fala para Pedro: eu vou preparar lugar para você, Pedro, apesar de você me negar 3 vezes. Essa é a esperança, meus irmãos. Apesar de nós, ele foi preparar lugar. Interessante como essa questão doutrinária,
é trabalhada pelos grupos carismáticos e pentecostais, colocando, olha meu irmão, pecou, inferno, perdeu a salvação. Ué, não é o que ele falou para o Pedro. Pedro, você vai me negar 3 vezes, mas eu estou indo preparar um lugar para você. As coisas não funcionam no sistema legal da lei. A lei colocava, pecou, morre. As doutrinas não bíblicas hoje dizem isso. Pecou, perdeu a salvação. Não tem esperança. Acabou. Gente, é uma questão de verdade. Precisamos crer na verdade. Precisamos ter uma fé de verdade. Precisamos ter uma expectativa na verdade. Precisamos viver a verdade. Versículo 3. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Olha a nossa esperança aqui, meus irmãos. Existem promessas, não aquelas promessas da caixinha de realejo, né? Do periquitinho da sorte, mas uma promessa dada pela boca do Senhor Jesus para mim e para você. 4. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Era o que ele tinha acabado de falar para Pedro e para os discípulos. Eu tenho que ir. Senhor, não vai não. Eu morro pelo Senhor. Você não vai não. Você vai me ligar 3 vezes. Mas eu vou preparar um lugar para você. 5. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? 6. Respondeu-lhe Jesus. 14:6. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Perceberam? Como a carta está falando sobre verdade, 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 verdade. E o próprio João falou no Evangelho, Jesus Cristo é a verdade. Só que nós precisamos entender essa verdade dentro do contexto, e esse é o contexto. Por isso o curso de sexta-feira, meus irmãos, para aprendermos a entender o ensinamento dentro do seu contexto, e não como pretexto de fala ou de falta de entendimento. Jesus Cristo é a verdade, apesar de nós. Apesar de nós. Faz 10 anos que eu estou nessa cidade. 6 que estamos nessa igreja. E com certeza os irmãos já descobriram os defeitos desse pastor. Mas Jesus Cristo é verdade, não sou eu. Mas ele foi preparar um lugar para mim. Eu creio nisso. Amém. Creia nisso. Pastor, só uma coisa. A questão do pecado. Vamos com os jovens aqui. Vamos explicar melhor o pecado. Não precisa se pecar é ficar pecando quanto mais. Não. É isso. Sim. Sim. O sangue de Jesus purifica todo o pecado, mas não é jovem, aquele. Não, é que tem que continuar a história do Pedro, né? O que aconteceu com o Pedro depois? Isso. Boa pergunta. Boa pergunta. A pergunta que você fez é muito boa. Só que o Pedro, a hora que o galo cantou, ele chorou amargamente e se arrependeu.
E Judas, o servo de Satanás, teve remorso e se enforcou. Boa pergunta. Acho que a hora que ele jogou as moedas lá no vale do lixo, né? Que ele se arrependeu. Não. Ele foi para o inferno, Ademir. Não teve arrependimento de Judas. Tá? Ele viu a bobagem que ele tinha feito e não tinha mais retorno. Ele jogou as moedas, mas já tinha entregue, já tinha feito o que tinha feito. Você conhece o Montarcil lá de Ponta Redonda? Já teve aquilo que toca na igreja lá? Agora bate o senhor pelo médico. Tipo ele salve de manhã. Se eu tá vendo que a coisa vai estar de cá. Meus irmãos, Jesus estabeleceu promessas. Agora, dando continuidade a essa questão, bem levantada pelo Donizete, o Senhor, Ele deu instruções também sobre suas provisões. Note, Ele colocou o preceito do amor sacrificial, colocou suas promessas, mas também colocou suas provisões no mesmo evangelho, na mesma sequência. Capítulo 14, versículo 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Não é pecar, sair pecando, não. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Ele estava falando que ele tinha que ir. Para quê? Para enviar o Consolador que selou as nossas vidas, os nossos corações, quando cremos. A fim de que esteja para sempre convosco. 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Aqui está se referindo aos discípulos naquele momento. O Espírito habitava com eles, antes de Pentecostes, e estará em vós, em Pentecostes. Por isso, hoje nós temos a habitação do Espírito Santo, porque de Pentecostes para cá, quem crê tem o Espírito Santo em você. Tá? 18. Não vos deixeis órfãos, voltarei para vós outros. 20. 19, aliás. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Veja só, o mundo não verá mais, mas nós veremos. 20. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. E eu em vós. 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, não sai pecando, não. Esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Tem sentido a manifestação de Deus na sua vida? A ação do Senhor Jesus? Versículo 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Tem propósito. A igreja é guardiã dos oráculos de Deus, da verdade. Essa verdade tem que ser alimentada no nosso ensino, no nosso aprendizado, para que o Espírito Santo possa nos usar na hora que for preciso.
Ele está querendo dizer o quê? Está guardado, arquivado aqui. Por ele. E a hora que precisar abrir aquele arquivo, ele vai abrir. Então, nas suas provisões, qual a provisão que ele dá? O Espírito Santo. Só que nós estamos precisando de provisão do Espírito, por quê? Porque nós estamos num mundo tenebroso. Capítulo 14, versículo 27, a sequência aí. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como a dá o mundo. Não é essa paz aí de fora. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Por que que o nosso coração vai se turbar e vai ficar com temor? Porque para nós conhecermos a verdade, ensinarmos a verdade, vivermos a verdade, num mundo hostil, tenebroso, não vai ser fácil. Vai precisar da provisão de Deus. Versículo 30. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada teme. Por isso que você pode se atemorizar e a questão fica difícil. Porque esse mundo jaz no maligno. Esse mundo tem um Deus, Satanás. E eu preciso viver a verdade num mundo cujo Deus é o pai da mentira. E a coisa não vai ser fácil. E ele vai querer me atacar, te atacar. E ele é covarde. Ele não vai se limitar a você. Ele vai atacar a sua família. Ele vai querer liquidar a nossa igreja. Nós temos o preceito do Senhor de permanecer nele em obediência. Capítulo 15, versículo 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A verdade. A minha palavra é a verdade. Versículo 4. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, que é Jesus? Assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Em Jesus, que é a verdade. Por que não temos produzido mais frutos? Porque precisamos nos prender mais à verdade. E viver mais a verdade. Além desses preceitos, o Senhor também deixou mais promessas. Versículo 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Se guardar. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Nós temos que buscar ser o quê? A imagem e semelhança de Jesus. Ele guardou os mandamentos do Pai e permanece nos mandamentos do Pai. É isso que precisamos fazer. Versículo 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Você é meu amigo? Qual é o mandamento que Jesus deixou? Amar o próximo como ele amou. Não é como a ti mesmo, é mais do que isso. Como ele amou. Versículo 14.
Vós sois meus amigos. O amigo da vida pelo amigo. E Jesus é nosso amigo. Se fazeis o que vos mando. E até que ponto deve ser nossa lealdade para fazer até o que ele manda? Até dar a vida por ele. Não estamos brincando de ser cristão. Não é um rótulo. É um viver absoluto. A verdade é absoluta. Versículo 16. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Ele nos escolheu. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto. É uma ordem. E o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, eu vou-lo conceda. Aí eu vou orar segundo a palavra de Deus, sem expectativas humanas e seculares e mundanas, vou saber o que pedir. Porque a nossa pátria é celestial. E a nossa vida é dele. Nós temos que morrer para esse mundo. O cristão de verdade só que para isso, precisamos ser frutíferos nas suas promessas para a glória dele. Versículo 18. Só que tem um probleminha. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, odiou a mim. Não é fácil não, a coisa vai ser difícil. Versículo 19. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Vocês já perceberam o quanto o crente gosta às vezes de falar assim? Deus me escolheu desde antes da fundação do mundo. Para sermos santos e irrepreensíveis. Só que para sermos santos e irrepreensíveis, precisamos ser um cristão de verdade. E ser cristão de verdade envolve amar a verdade, conhecer a verdade, permanecer na verdade, usufruir da verdade, que é uma coisa difícil. Precisa muito de Jesus na nossa vida. Só que ele dá provisões. Note que ele falou de preceito, promessa e provisão. Agora ele está falando de novo de preceito, promessa e provisão. Capítulo 15, versículo 26. 26. Provisão. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Como que é esse testemunho? Na minha e na sua vida. A gente precisa viver essa verdade. Capítulo 16, versículo 1. Tenho-vos dito essas coisas, para que não vos escandalizeis. Por que escandalizar? Porque o negócio é difícil, gente. Mas é isso que é ser cristão? É. Mas isso não dá. Dá. Ele está falando que dá. Versículo 2. 2. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Vai ser como Paulo, quando era Saulo. Perseguia os cristãos, encarcerava, matava, achando que estava prestando culto a Deus. E essa mesma situação vai continuar acontecendo. É isso.
Versículo 7. Mas eu vos digo a verdade, convém vós que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou enviarei. 8. Quando vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. 9. Do pecado, porque não crê em mim. 10. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. E 11. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Ele está aí ativo. Está aí causando tudo o que nós estamos vendo. Ele já foi derrotado. Está perdido. 12. Tenho ainda muito mais a vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Nem os apóstolos podiam suportar naquele momento. Mas nós podemos suportar hoje. Temos toda a revelação de Deus, todo o suporte. 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que eu lhe vir. 14. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Que é a sua palavra, a sua vontade. O Espírito Santo, então, nas aflições, para afirmarmos na verdade. Capítulo 16, versículo 20. Em verdade vos digo, que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Se converterá em alegria. 21. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. 22. Assim, com a mulher, também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei. O vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Neste mundo passareis por aflições. Não é isso que ele falou? Versículo 33. Essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Olha ele nos ajudando. No mundo passais por aflições. Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Conclusão. Nós estamos numa posição privilegiada. Nós somos os vasos, os recipientes da obra revelatória de Jesus Cristo. Nós também somos os propagadores do Evangelho da Graça. O objeto da oração sacerdotal do Senhor Jesus. Jesus estava orando aqui por nós. Versículo 17. No capítulo 17, 17 e 17 concluído. (17 e 17). Então, João 17 e 17. A palavra é a verdade. Isso. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Separa-os, nos separa para a verdade. A minha palavra é a verdade. Precisamos ver a verdade. O cristão de verdade ama a verdade. O cristão de verdade conhece a verdade. O cristão de verdade permanece sempre na verdade. O cristão de verdade usufrui da verdade em amor.
Que o Senhor nos ajude. Amém? Irmã Neide, as crianças vão depois vir aqui, alguma coisa assim? Então, vamos fazer a oração e vamos aguardar as crianças virem aqui. Bia, você chama, né? Isso. Vamos ficar em pé? Senhor, agradecemos a tua eleição. O Senhor nos predestinou, nos separou e deseja que nos santifiquemos na verdade. Precisamos, Senhor, depender mais de Ti, conhecer mais a Ti, conhecer mais da Tua palavra, falar mais da Tua palavra e muito mais que isso, viver essa verdade. Que Teu Espírito que está em nós possa nos iluminar e nos capacitar para isso. E que apesar de nós, agradecemos pelo Teu sangue redentor que nos lava e nos purifica pela palavra. Queremos, Senhor, ser esse tipo de cristão verdadeiro. Que possamos viver inteiramente para o louvor da Sua glória. E que o amor de Deus, o Pai, amor manifesto na entrega de Seu Filho, o Senhor Jesus, do qual temos provado superabundante graça a cada dia. E o Senhor tem sido conosco na pessoa de Deus, o Espírito Santo, nos ensinando, nos consolando e nos até o dia de estarmos contigo. Que assim seja com a tua igreja, hoje e sempre. Amém. Ok, meus irmãos, posso sentar?